gente boa! Como é que vocês estão? Estou muito feliz com o resultado do vídeo da semana passada, que foi o primeiro dessa temporada do programa Calma, com os novos inscritos. Agradeço muito que vocês estão aqui comigo agora. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E vamos lá, vamos conversar, vamos continuar falando sobre esse binômio saúde e doença, mas indo um pouquinho além hoje. Lembra que a gente conversou no último vídeo sobre essa perspectiva de saúde como o completo bem-estar biológico, físico, psíquico, espiritual, até mesmo ecológico, social, entendendo o espiritual como o fator transcendente no ser, não necessariamente vinculando a religião, mas o que transcende ao nosso entendimento mais básico. O social sobre as relações, sobre o coletivo, ecológico sobre a nossa interação com o próprio meio ambiente, com a natureza que fazemos parte. E eu queria saber se vocês refletiram sobre essa interligação entre todos esses aspectos. Como o social influencia o nosso intrapsíquico, como influencia a nossa saúde, como nós também influenciamos a situação ecológica e por aí vai. É difícil esse completo bem-estar, né, que se enquadra nessa consciência a respeito de saúde. Mas, a partir do momento que a gente começa a entender melhor, não só por causa de conceitos e de estudos, mas no desenvolvimento de uma sabedoria mesmo de vida, de saber viver, a gente entende que é importante cuidar um pouquinho de cada lugar desses. E que esse pouquinho aí já faz uma diferença em tanto na nossa saúde de forma integral, quanto na saúde do próprio planeta. E aí, refletindo também durante a semana a respeito de tudo do que a gente conversou, eu me lembrei da pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? A pirâmide das necessidades. Eu vou colocar aqui para vocês, mas eu fiz uma pesca também para me lembrar de cada camada, de cada nível, em que, na época que eu estudei, o professor falava, o material falava que para ultrapassar uma camada, você tinha que suprir boa parte das necessidades da camada anterior. E a primeira camada é a fisiológica. Então fala sobre as nossas necessidades básicas, vitais, de respiração, comer, beber água, necessidades fisiológicas, sexuais, de homeostase e por aí vai. Quando a gente está com fome, a gente não consegue pensar em mais nada, né? Não consegue estudar, não consegue desenvolver uma ideia. E aí a gente também, nesse momento, reflete um pouco sobre toda a questão social que é vivenciada no nosso país e no mundo. Quando uma pessoa está com fome, quando uma pessoa não tem as suas necessidades básicas supridas, como é que ela vai passar para um outro nível de percepção sobre as suas necessidades? Depois vem a necessidade também de segurança, depois da fisiológica, na camada seguinte. E aí é a segurança do nosso corpo, nosso bem-estar, sabe? Aquele respeito ao nosso espaço. Que eu ensino a minha sobrinha, eu falo, olha, o nosso corpinho é sagrado, é o nosso templo sagrado. E isso também a gente vai desenvolvendo essa capacidade de nos entender de forma que é o nosso local, né? O nosso automóvel no mundo, que nos dá a locomoção. Então, cuidar desse aspecto do nosso corpo, se preservar é muito importante também, se desenvolver. Emprego, que é trabalho para pagar as nossas necessidades básicas de comida, de moradia, propriedade, saúde, família. Família se enquadra aqui em segurança e também se enquadra no aspecto, na camada seguinte, que é a de amor, relacionamentos, que é o social. Então, amizade, família, intimidade sexual, tudo isso é muito importante. E depois vem a estima, que tem a ver com a autoestima, a confiança, a conquista, o respeito. Também já está no nível mais elevado aí dessa pirâmide das necessidades. E o último nível da pirâmide é a da autorrealização. Criatividade, espontaneidade, espiritualidade, crescimento pessoal é o nível mais elevado. Vocês conseguem entender como um nível permite que o outro nível aconteça, mas que não precisa ser suprido por completo para passar para o outro? Tanto é que é muito difícil o completo bem-estar biopsíquico
ó, para eu não errar, biopsíquico, social, espiritual, ecológico, mas o cuidado, né, na medida do nosso possível, atendendo às nossas necessidades individuais, mas também pensando nas necessidades coletivas, é possível sim. E é essa a intenção, que a gente traga a nossa reflexão e traga também novas ações a partir desse entendimento. Me lembrei agora de um trecho daquele filme O Bicho de Sete Cabeças, né, com o Rodrigo Santoro. E quando ele vai para um quarto com o senhor, assim, que dentro daquele contexto, para mim, simbolizou muito o velho sábio, né? Embora no contexto de loucura, daqueles sanatórios, né, que existiam, que a gente combate hoje em dia nessa luta antimanicomial. Ele falava, a fome também pode levar o homem à loucura. E foi muito forte ouvir aquilo ali. E se a gente começar a lembrar, a pensar sobre Barbacena, sobre tudo que era, todas as pessoas, tanto com pessoas com transtornos psíquicos, mas pessoas que de outra forma não atendiam o que a sociedade esperava e eram enviadas para lá. E aí a gente lembra do que foi conversado na aula passada sobre o DVC, sobre o adoecimento proveniente desse DVC e sobre essa exclusão que é feita quando não se está dentro desse processo cristalizado, socialmente solicitado, enfim. E daí, agora que a gente fez essa retrospectiva e pensou um pouco a respeito de saúde, eu queria falar sobre uma outra questão. Sabe qual que é o oposto da integração? É a unilateralização. O oposto da integração, de se entender como um ser completo, de entender o mundo também de forma completa e a gente como parte dele, é unilateralizar, é perceber as coisas apenas por um prisma, é se entender e agir sobre o mundo apenas através de uma perspectiva. E aí se utiliza muito o termo nessa linguagem da psicologia, de Jung e tudo, o termo cristalizar, é cristalizar numa percepção, num aspecto, numa forma de viver, de ser, de estar. E existe algo perigoso nisso aí, tanto no pessoal quanto no coletivo. E é a respeito disso que eu gostaria de me aprofundar e discutir um pouco melhor com vocês. E trazer essa concepção de persona e sombra. Mas antes de falar sobre esses dois termos, eu queria também trazer exemplos. E aí, falando desse DVC, um exemplo bem simples é quando nós impomos normas rígidas sobre DVC. Quando, por exemplo, dividimos as coisas e as pessoas entre bem e mal, e a gente se identifica com um desses polos. Então, a gente se cristaliza numa identidade, no entendimento, e o outro é o oposto. Então, é o que se combate completamente. E aí não se olha para um contexto, mas apenas para a cristalização do que é o certo e do que é o errado. E às vezes essa extrema cristalização gera preconceitos, gera vários problemas que a gente vê na nossa sociedade. Um outro exemplo eu tiro de uma entrevista que eu assisti de Ailton Krenak, que é um escritor, militante indígena, um cara muito especial na minha concepção, muito sábio assim nos seus entendimentos. E ele fala que quando o homem não se entende, o homem como ser humano, indivíduo, como parte da natureza, como ser integrante desse todo aqui, mas entende a natureza como se fosse um lugar de extração apenas de recursos, há uma cristalização ali, uma unilateralização do seu entendimento, e não uma percepção integrativa da própria existência. E daí, pensando sobre saúde e doença, como a gente já falou aqui várias vezes, e sobre fazendo uma analogia com uma balança, né? Falando sobre essa unilateralização, essa integração. Imagine que você tende mais para um lado, muito fortemente. Esse lado pesa e o outro lado fica leve. Não há uma harmonização, um equilíbrio. Eu gosto disso, de harmonização ao invés de equilíbrio, porque dizem que a harmonização é o equilíbrio em movimento, né? E a gente pensa no equilíbrio estático. Não. A vida e tudo é um equilíbrio em movimento. Então, a busca por uma harmonia. Não fica assim sempre, mas fica assim, fica assim. Agora, se sempre fica assim, deu ruim, né? Dá ruim nesse caso. É porque unilateralizou demais. E aí, é pensar, o que tá pesando demais nessa balança? E quais as consequências?
Quais são os sintomas que estão aqui me alertando para essa desarmonia no meu organismo de forma geral, né? No meu psiquismo, no meu organismo, nas minhas emoções. E aí eu trago Jung para a gente contextualizar um pouquinho melhor. Jung fala que há naturalmente em nós um processo de dissociação de alguns aspectos. E aí a gente vai adentrar a concepção de persona, de formação da persona, que é como a gente se entende enquanto identidade, enquanto consciência. E aí alguns outros aspectos vão sendo reprimidos ou negligenciados, não vão sendo desenvolvidos, que vão se tornando o que a gente entende como sombra, né? Pelo menos a sombra no que diz respeito ao inconsciente pessoal. Mas também existe uma tendência natural nossa de retorno, de integração. E ele chama isso de individuação. E a individuação também é um outro assunto muito profundo, que exige a compreensão de muitas camadas, mas a primeira camada é essa, a de percepção, de aceitação e, de certa forma, de integração de alguns aspectos da sombra, que são esses aspectos negligenciados ou não desenvolvidos em nós. Eu trago também como exemplo aqui o livro A Sombra em Nós, A Força Vital Subversiva, de Verena Cast. Esse eu li no Kindle, eu vou colocar a referência aqui. Que livro, gente, que livro sensacional, com a linguagem muito simples, de fácil compreensão, e que, assim, dá pra gente entender a sombra em diversas camadas, em diversos contextos. É um livro maravilhoso. Desculpa aí pelas dificuldades técnicas. Então, Cast diz que a sombra e luz e sombra, persona, sombra, são como ordenamentos complementares que existem em nós. Para um existir, o outro também precisa existir. E um auxilia na formação do outro, necessariamente. E aí, quando a gente fala de persona, a gente pode se lembrar daquelas máscaras do antigo teatro grego. Porque a etimologia da palavra remete a isso, às máscaras mesmo. Que são o que chamamos de máscaras sociais. Mas também é o que a gente desenvolve. E ela fala até um termo engraçado, assim, interessante, que é a partir da nossa sensibilidade em atender às expectativas externas, a gente vai vendo o que melhor se adapta a essas expectativas, a essas necessidades, e a partir disso a gente também vai desenvolvendo essas características, vai fortalecendo essas características na nossa personalidade. Há, portanto, uma função social. É necessário, todos nós temos essa persona, né? Temos máscaras sociais. Jung fala de ego como consciência. Mas, enfim, é muito importante ter essa consciência. Agora, a identificação absoluta com essa persona faz com que a gente negue completamente outros aspectos que ficam na sombra, que foram negligenciados ou que não foram desenvolvidos, gerando um processo de unilateralização. E aí o nosso organismo, ele busca sempre uma compensação. E às vezes essa compensação, às vezes não, aparece através das simbologias dos sonhos, das metáforas dos sonhos, através de acontecimentos da vida que às vezes a gente não decodifica, não busca entender a mensagem, mas que traz uma mensagem para a gente de busca por esse reequilíbrio. E Jung chama isso também de sincronicidades, acontecimentos aleatórios de certa forma, mas que tem uma vinculação, que tem um sentido. Então tudo isso vai buscando essa compensação. E o processo de autoconsciência e de autoconhecimento que dura uma vida inteira, é um exercício, um processo mesmo, como se diz, constante. E quando a gente adentra nessas camadas, que ele entende como o processo de individuação, é caminhar para essa integração, é caminhar para esse entendimento de si de uma forma total e não de uma forma unilateral. Um exemplo divertidamente de atribulações na persona pode ser visto no filme Divertidamente. Essa fase da puberdade, da adolescência, é uma fase em que as emoções ficam assim conturbadas
porque todo o nosso organismo está em processo de transformação. Se o nosso organismo, o nosso corpo físico, a soma, está se transformando, o psiquismo também está se transformando. Então, convicções caem por terra, existe uma confusão nessa identidade de si. E é lindo no filme como essas convicções e essas emoções vão formando depois um negócio, assim, que eu não sei dizer exatamente o que é, mas que é colorido, não é mais de uma cor só, como era na infância, e que eles buscam para que não fique, né, só com as emoções primárias, nem só com as emoções secundárias, mas que integre todas aquelas emoções, todos aqueles aspectos de um ser complexo. E é um filme de criança, mas é profundo. Quando eu tava assistindo, na hora que fala as características da menininha, né? Que ela é doce, ela é criativa e não sei o quê, mas ela também é como se fosse brava e não sei o quê. E outras características que muitas vezes nos dizem socialmente que não são boas e que são excluídas e que a gente tenta reprimir, mas que também dão força, como diz Verena Casti, a força vital subversiva, aspectos que também precisam existir, que precisam ser refinados, que precisam ser melhorados, mas que precisam existir. E me remeteu na hora uma música de Flaira Ferro, que eu já citei em outros vídeos também, que é uma artista que eu adoro, super autêntica, que é aquela música Quero Me Curar de Mim, que ela fala: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Acho que é assim. E aí ela começa a falar sobre aspectos, né, que são ruins. Sou má, sou invejosa, vaidosa, sou pequena, grão de areia, boba e preconceituosa. Mas se eu não tiver coragem de ver os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, só sei que a busco em mim, só sei que a busco em mim. Então a cura é muito mais do que um lugar, é uma busca. E se entender e se olhar durante o caminho como esse ser inteiro, faz a gente tocar uma humanidade muito mais compartilhada. Que na prática é difícil, sim, porque se alguém faz alguma coisa que nos desagrada, que nos fere, e se nos ferir profundamente, pior ainda, nos traz dor e raiva, mas é justamente também nesse lugar que a gente entende que existe tudo aqui dentro da gente. Agora, o que a gente faz com esse tudo é o que nos modifica, é o que nos dá forma e identidade. A gente pensa na sombra só como um aspecto, se tá na sombra é ruim. Às vezes é sombrio porque não foi dado luz àquilo. Muita coisa que não é boa pode estar presente na sombra. Mas existem alguns aspectos também que pode vir que nos dá uma força vital. E que também, e a Verena Casti fala sobre esse processo controlado, que feito através da psicoterapia, de olhar também para esses sinais que nosso organismo, de forma geral, nos dá, em busca de integração e, de certa forma, gerar uma aceitação e talvez, quem sabe, até um certo nível de integração de alguns aspectos. Porque esses aspectos também podem nos dar criatividade, espontaneidade, outras características que também podem ser positivas e necessárias, mais do que positivas, necessárias para a harmonização do nosso organismo e que foram excluídas. E aí, falando sobre essa sombra, é como eu entendo a vida, assim. Eu acho que a arte, ela tem essa capacidade de uma forma bela de materializar o que às vezes a gente com palavras não consegue falar, mas com essas palavras assim, bonitas, sai, ou com a pintura, ou com todas as formas de arte, como acontece também nos nossos sonhos, através dessas metáforas, dessas imagens, que às vezes são de difícil leitura, mas que também representam algo importante. E aí, sobre essa temática, outra música também, que quando eu escuto, eu lembro perfeitamente desse processo de persona, sombra, luz e sombra, que é de Chico Buarque, que ele canta com Zizi Posse. E aí fala a letra de forma geral, assim, que pode dar a entender sobre uma questão de amor, né, de um relacionamento, mas parece não, diz sobre algo de si.
E é sobre isso que eu quero trazer o questionamento. Qual a metade de você, qual pedaço de você arrancado ou esquecido ou negligenciado que talvez possa ser observado de longe, com todo o cuidado necessário, possa ser aproximado um pouco, talvez, mas que existe aí e que não está sendo visto e que de alguma forma está pedindo por espaço. É essa mensagem que eu quero trazer hoje. O que é que está pedindo por espaço? O que é que a gente precisa parar e escutar? O que é que está pedindo para ser ouvido na gente? O que é que você quer curar aí? É isso. Como dizem minhas amigas da faculdade, é babado mesmo. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo pela participação, por estarem aqui até agora. Espero que a gente troque mais nas redes sociais durante a semana. Um beijo. Obrigada.